Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos o prazer, a alegria de receber nosso irmão Geraldo Lemos Neto, né, mais conhecido como Geraldinho, né, Geraldinho, lá de Belo Horizonte. E eu vou falar aqui para aquelas pessoas, né, que assistem o nosso programa, que não são espíritas e que não conhecem a história de Geraldinho. Eu vou falar para vocês aqui algumas notícias sobre Geraldinho, né, da sua vida, né, como espírita. Geraldinho é mineiro, tá, de Belo Horizonte, de família espírita. Ele é biógrafo de Chico Xavier, escreveu o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Fundou a editora Vinha de Luz, né, que editou vários livros, que depois nós vamos falar sobre esses livros aqui mais para frente. Fundador da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. E como médium psicógrafo, ele publicou o romance Inácio de Antioquia, pelo espírito Teófilos, e Resta de Luz, através de diversos espíritos. Então, isso aqui é só para nós começarmos nosso bate-papo. Gostaria que o meu amigo Anderson focalizasse aqui o meu amigo Geraldinho, para que as pessoas conheçam Geraldinho, amigo nosso, de Belo Horizonte. Vou pedir, então, para nós começarmos o nosso programa, que o Geraldinho faça para a gente uma oração, para que a gente possa juntos, aqui no nosso estúdio, vocês aí em casa que estão nos assistindo, a gente possa fazer aqui um clima de paz, de harmonia, que a gente possa estar ligados aí junto com vocês em suas casas. Então, vou pedir ao Geraldinho que faça a oração para a gente. Amado Senhor Jesus, Mestre de bondade e misericórdia, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção a todos os nossos telespectadores, às suas famílias, infundindo-nos paz, esperança, alegria e reconforto em nome de Deus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, gostaria de falar para vocês que hoje é o último dia, é o último programa do mês de maio, e nós vamos sortear no final do programa, o Geraldinho vai sortear para a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, você que não ligou ainda, que queira participar do nosso sorteio, nosso telefone é 2629-2571, aqui, né, na nossa região, DDD 22. Para você que está nos assistindo na internet, através do Brasil inteiro, no mundo, pode também, se quiser ligar, pode ligar, que a gente vai dar um jeito de mandar esse livro para vocês, tá bom? Então, o nosso site que está sendo transmitido agora, ao vivo, esse programa, é www.espiritismoemfoco.com.br. E também pelo site da Jovem TV, jovemtv.com.br. Tá bom? Então, você que não ligou ainda, que também se quiser ligar para fazer uma pergunta para o Geraldinho, pode ligar, que a Sueli está lá no telefone, aguardando a sua ligação. Pode ligar e fazer a pergunta ao vivo aqui para o meu amigo Geraldinho. Ó, viu? Já começou a ligação. O telefone já está tocando, as pessoas estão atentas ao nosso programa. Então, para que a gente possa começar a conhecer, né, a história de mediúnica de Geraldinho, né, na doutrina espírita, nessa vida, ele conviveu 21 anos com Chico Xavier. Então, ele conhece muito da vida de Chico Xavier, e com certeza nós vamos pedir para que ele conte algumas histórias, né, de Chico, que sempre, uma história de aprendizado. E vamos perguntar para você, então, como é que foi que surgiu, então, Geraldinho, essa sua mediunidade, como ela nasceu, se
começou desde pequenininho, ou se foi depois já de adulto? Como é que surgiu esse seu trabalho, essa sua mediunidade? Fala pra gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui no Espiritismo em Foco com vocês. Agradeço o convite. É uma alegria muito grande participar aqui do movimento espírita da região dos Lagos. E a mediunidade começou na nossa infância ainda, quando, ainda criança, a gente tinha algumas visões espirituais, a gente visualizava os espíritos, mas somente depois que fomos conhecer a doutrina através da obra de Allan Kardec, num período de 2 anos, vivemos nos Estados Unidos, e uma tia-avó muito querida, que havia convivido com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, antes da minha viagem para os Estados Unidos, ela me entregou de presente toda a obra de Allan Kardec, os 6 livros, incluindo aí o Obras Póstumas. Então nós levamos para lá e durante aqueles 2 anos foram as obras que eu tive muita alegria de estudar, de ler, de meditar sobre elas. E quando chegamos então na leitura do Livro dos Médiuns, em que o próprio Allan Kardec nos convida a experimentar a psicografia, nós tivemos a grata surpresa de ver a nossa avó materna, Carmen Machado dos Santos, que se apresentou e começou a escrever alguns recados para a família que havia ficado no Brasil. Então, a partir daí surgiu a psicografia. Nessa ocasião, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Mandava, então, os recados de minha avó para os familiares do Brasil e eles ficaram com o cabelo em pé, não é? O menino foi para os Estados Unidos e endoidou. Só que aí minha mãe muito preocupada, a família dela, a família Machado, né, minha família materna, toda ela originária de Pedro Leopoldo, que é a cidade natal de Chico Xavier, havia convivido muitas décadas ao lado de Chico em Pedro Leopoldo. Então ela pediu que uma prima, Wanda, fosse conversar com o Chico, então o Chico passou a nos orientar. Eu ainda não o conhecia e ele já começou a nos orientar nesse campo. Quando voltamos ao Brasil, seguindo a orientação de Chico Xavier, fui procurar uma querida amiga, que a partir daí foi mesmo que segunda mãe, Dona Neném Aluoto, que presidia a União Espírita Mineira e passou a me orientar na psicografia. Eu achei interessante essa sua colocação que com 17 anos, e desde pequeno vendo o espírito, porque hoje em dia as pessoas que ficam nessa situação acham que estão ficando doendo da cabeça, né? Porque a família não aceita e acha que desconhece a doutrina espírita e acha que a criança está vendo coisa, a imaginação, e não o que realmente ela vê, que são os espíritos. Então eu achei interessante essa sua resposta, gostei. Agora eu queria mandar um abraço. Disseram para mim que duvidavam se eu ia mandar esse abraço. Vou mandar um abraço para 3 pessoas. Para a Júlia, que está na casa dela, nos assistindo, ela prometeu nos assistir. A Janaína, filha dela, que está trabalhando e disse que ia fugir do trabalho para nos assistir, que tem uma TV lá. E para a Ana Luísa, uma garotinha de 2 anos de idade, que toda vez que aparece na televisão, ela fica gritando, tio Marco, mas é pedindo para que eu saia da TV, porque tão feio que eu sou, então ela quer que eu saia da TV, porque ela acha que tem que ser pessoas que nem o Renato, barbinha bonita, de feita e tal, não essa bezerra dos pobres aqui. Então tá. Olha só, você disse que com 17 anos começou a psicografar alguma coisa via mediúnica com o espírito de sua avó. Muito bem. De lá para cá, nós sabemos que você fez psicografias de diversos livros, psicografou diversos livros. Eu queria que você colocasse alguns livros que você psicografou e quais dessa lavra, quais o que você destaca como o mais importante, ou não sei, o que você considera de destaque nessa história mediúnica? Pois não, quando nós começamos efetivamente a trabalhar no Brasil com a psicografia, naquela ocasião o Chico havia nos pedido que reabríssemos, junto com companheiros nossos, amigos nossos de Belo Horizonte, o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que estava fechado naquela ocasião.
Então, passamos a trabalhar durante toda a década de 80 e até 1995 numa reunião pública de psicografia que acontecia todas as segundas-feiras às 20 horas. Isso foi uma orientação do próprio Chico, dizendo que o médium de psicografia ele tem que dar testemunho público da sua mediunidade. Então, durante esses anos todos, da década de 80 até 1995, nós participávamos da reunião pública de psicografia do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Algumas dessas psicografias foram, então, inseridas no livro Reste de Luz, que foi lançado em 2004, pela editora Vinha de Luz, que foi o nosso primeiro livro de psicografia publicado. Agora, o livro mais importante para mim, para a minha história, foi o livro Inácio de Antioquia. Eu psicografei esse livro durante 18 meses, todos os domingos, a partir das 18 horas da tarde, numa sessão particular com amigos e parentes que me ajudavam nessa psicografia. E, às vezes, ela durava aí 3, 4, 5, até 6 horas direto. É uma história muito comovente de um dos seguidores de João Evangelista, o chamado Inácio de Antioquia, não é? E ele foi responsável, junto com outros companheiros da primeira hora do cristianismo, a colaborar ativamente com João Evangelista, o apóstolo querido do Cristo, na difusão do Evangelho em toda a província romana da Ásia, onde hoje é a Turquia, não é? E não só ali, mas também na Síria, em Antioquia da Síria, viajando também por Jerusalém, né, pela Judéia, e indo até mesmo a Roma e a Atenas, naquela ocasião. Então, é uma história muito bonita, ela enfoca não só a própria vida de Inácio de Antioquia, que viveu 90 anos de serviço ao Cristo, como também nos conta fatos muito interessantes da vida do apóstolo João e também de Maria de Nazaré, contemporâneos de Inácio de Antioquia. Realmente, esse livro é muito... Eu não o li, mas eu assisti a um seminário com João Ascenso. Tá? Não sei se você conhece João Ascenso. Ele esteve aqui, foi em Araruama, parece, eu estive lá assistindo, sobre esse livro, Inácio de Antioquia. Muito lindo, muito lindo. Foi um seminário maravilhoso que nós fizemos lá. E, realmente, essa história de Inácio de Antioquia, quem não leu... vale a pena ler, porque vai ter uma aula, né, de cristianismo, né? É muito, muito lindo mesmo. Eu me emocionei muito com a história, com o João Ascenso, também um cara muito bacana, maravilhoso, também manda uma mensagem muito legal, foi muito bom. Tá? Agora fala pra gente aí, o Geraldo, sobre os outros livros que você escreveu. Eu sei que você escreveu sobre o Chico, né, a biografia de Chico, não foi isso? Fala pra gente aí. Bom, nós tivemos várias atuações no campo da edição de livros, né? Eu conheci Chico Xavier em 14 de outubro de 1981. E nessa ocasião, eu o conheci num centro espírita de São Paulo, onde ele lançava 2 livros. Trabalhamos nesse lançamento, auxiliando o lançamento do livro da Cultura Espírita União de São Paulo. Então, eu posso dizer que eu já comecei trabalhando com o livro, né? Em 1984... fizemos o primeiro livro que editamos foi uma reunião de mensagens que o Chico havia recebido para familiares nossos de Pedro Leopoldo, que é o Bastão de Arrimo. Este aqui é recebido pelo Chico do espírito de William de Arrimo. Bastão de Arrimo. Esse foi o primeiro livro editado pela União Espírita Mineira. Depois desse se seguiram mais 10 livros de Chico Xavier. Na época, nós fundamos a editora da União Espírita Mineira. Trabalhávamos lá com a dona Neném Aluoto e o senhor Martins Peralva. Só que, a partir de 95, nós nos desligamos da tarefa do livro. Por razões profissionais, passei a trabalhar à noite, então não tinha mais condições de colaborar com essas tarefas espíritas. Não imaginávamos que, depois da desencarnação de Chico, voltaríamos à tarefa do livro, né? Então, a partir de 2004,
fundamos uma editora, que é a editora Vinha de Luz, que hoje faz parte da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e ela acabou se especializando na edição de livros inéditos de Chico Xavier, né? Da psicografia de Chico Xavier. Antes disso, nós tínhamos feito pela União Espírita Mineira, em 1992, por ocasião do 65º aniversário da mediunidade do Chico, o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que nos deu muita emoção. Tá. Esse livro foi um livro que nos deu muita emoção, porque reunimos naquela ocasião todas as psicografias, fotografias inéditas de Chico Xavier da década de 30, 40 e 50, na época que ele morava em Pedro Leopoldo e visitava Belo Horizonte toda semana. Então conseguimos reunir um material vasto, inédito, de psicografias de Chico, que estavam esquecidos nos centros espíritas de Belo Horizonte. Essa é a pergunta que eu queria fazer a você. Como é que chegaram até você essas informações? E nós sabemos que você lançou outros livros, né, sobre Chico, de histórias que nós não conhecíamos, não sabíamos, até que nem você sabia, né, que foram chegando até você. Como foram chegando essas informações até você sobre a vida de Chico? Eu acho engraçado, a gente começa a trabalhar num sentido, né, como eu comecei trabalhando, buscando na família, a família Machado, durante mais de 6 décadas, recebeu muita coisa pela psicografia do Chico. Inicialmente, então, passamos a colecionar essas psicografias e fomos publicando pela União Espírita Mineira o livro Bastão de Arrimo, em seguida o Apelos Cristãos, que são mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, o Aceitação em Vida, que são mensagens de uma tia bisavó, que havia desencarnado em 1915, e ela escrevia através de Chico, nos primeiros tempos da mediunidade dele. Então, eu acho que a espiritualidade acabou se interessando por vamos dizer assim, essa especialização de buscar material inédito, né? Quando fomos fazer a biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, a gente fez um trabalho de pesquisa mesmo, inicialmente na União Espírita Mineira. Fomos encontrar no sótão da União Espírita Mineira um arquivo com muitas psicografias que não tinham sido publicadas, e a partir daí nos lançamos a buscar nos centros espíritas onde o Chico Xavier presenciava ou participava de reuniões, e acabamos encontrando essas psicografias. Agora, depois da desencarnação dele, houve um fato muito interessante. Nós não imaginávamos que tinha material inédito, mas em determinado momento eu sonho com o Chico, e eu estava num banco de praça comum, nada demais, um banco de praça comum, e ele falava para mim: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. E falou isso com muito vagar, 3 vezes, para eu guardar o nome de Wanda Joviano. Embora eu conhecesse de nome, porque ele contava muito o caso da família Joviano, né? Eu então fiquei com aquele nome na cabeça. 3 meses depois, num encontro fortuito com uma pessoa que não é espírita, amiga nossa, ela veio me dizer que ela tinha uma pessoa na família que era quase que um guru, né, de apoio espiritual, e que essa pessoa tinha convivido muito tempo com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e o nome dela era Wanda Joviano. Então, eu posso dizer o seguinte: a espiritualidade é que mandou, né? Na mesma hora, eu pedi o telefone dela. Naquela ocasião, ela residia no Rio de Janeiro. Conversamos longamente. A Wanda Joviano era lá da fazenda Modelo, onde Chico trabalhava? Era o marido dela? Não, ela era filha do casal Rômulo Joviano e Maria Joviano. Que trabalhava com o Chico lá na fazenda. Exato. O Chico era funcionário público federal do Ministério da Agricultura. E ele passou a trabalhar na Fazenda Modelo por convite do Dr. Rômulo Joviano. Portanto, o Dr. Rômulo era o chefe do Chico na Fazenda Modelo. Ele passou a trabalhar lá inicialmente como contratado em 1931, mas como concursado a partir de 1934. E trabalhou lá até se aposentar, até mudar-se para Uberaba em 59. A família Joviano
ficou na Fazenda Modelo até 1952. Não é? E lá, nós não sabíamos desse fato. Lá na Fazenda Modelo, que era a residência da família Joviano, o Chico participava do culto do Evangelho no lar da família Joviano, todas as terças e quartas-feiras. Portanto, 2 vezes por semana, ele participava desse culto no lar e psicografava. E isso aconteceu durante 18 anos, de 1934 até 1952, o Chico psicografava 2 vezes por semana na família Joviano. E essas mensagens eles guardavam, arquivavam, datilografavam direitinho, eram mensagens de Emanuel, mensagens de Neio Lúcio, mensagens de poetas, de espíritos diversos e familiares. Então, quando eu venho a conhecer Wanda Joviano em 2003, ela então me convida para ir à casa dela no Rio de Janeiro e me mostra esse material todo catalogado, porque ela é uma pessoa extraordinariamente eficiente e dedicada à doutrina, não é? Um material todo catalogado, com datas, nos originais de Chico Xavier, nós temos os originais das psicografias, não é? E também a família dela fazia a datilografia desses originais. Então nós temos 2 originais, os originais manuscritos, na letra do Chico Xavier, e os originais datilografados pelos pais da Wanda Joviano. A Rita Bittencourt está perguntando o nome da tia bisavó. A minha tia bisavó é Margarida Soares. Ela que escreveu o livro Aceitação e Vida, que nós publicamos pela União Espírita Mineira, de psicografia de Chico Xavier. Eu tenho uma pergunta aqui do Adácio, do centro de Cabo Frio, mas eu não vou fazer essa pergunta agora. Sabe por quê? Porque essa pergunta já está na programação aqui da gente fazer. E eu não vou dar essa colher de chá para você, não. Eu vou fazer para ele. Estou brincando, Andar. Daqui a pouco ele vai responder sua pergunta, porque é uma sequência. E esse assunto que você fez aqui, a pergunta, é espetacular. Então, eu não vou fazer agora. Eu vou deixar para ele responder daqui a 5 minutinhos depois do nosso intervalo. Mas o intervalo não vai ser agora. O intervalo não vai ser agora. Eu quero fazer uma perguntinha para o Geraldinho, o seguinte. Você está recebendo a psicografia do Chico Xavier atualmente? Não. Não. Eu tenho encontros com Chico Xavier através do sonho do desdobramento mediúnico. Existem pessoas recebendo atualmente psicografias do Chico Xavier? Olha, a única pessoa que eu reconheço a identidade de Chico Xavier na psicografia dele é o Carlos Bacelli, principalmente num livro extraordinário chamado Doutrina Viva. Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente vê muito por aí psicografia do Chico Xavier. Tem até receita para dormir do Chico Xavier, tem a receita para emagrecer do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier para curar a dor de cabeça, e muita gente recebendo coisas absurdas, e a gente tem que esclarecer o nosso público que nem tudo que se fala por aí é a verdade. Tem gente aí que se aproveita da boa-fé das pessoas para colocar e ganhar dinheiro em cima disso. Não acredite. Acabamos de ouvir aqui o nosso companheiro Geraldinho dizer que ele realmente tem pessoas que recebem e que ele reconhece como verdadeiras a do Carlos Bacelli. Então você que está nos assistindo, espírita ou não, verifica aquilo que você está recebendo. Por e-mail, pela imprensa, pelo jornal, pelo rádio, pela internet, e aquelas receitas para emagrecer do Chico Xavier, você deleta, que aquilo ali é tudo spam e toca o barco. Viu? Antes de desencarnar, o Chico dizia que ele queria dar um tempo no lápis. Né? Afinal de contas, o homem trabalhou tanto, 75 anos ininterruptamente na psicografia, ele merece um descanso, não é? Você me desalentou. Porque eu estou com quase 100 quilos, eu estava esperando você dissesse que aquela receita do Chico Xavier para emagrecer funcionasse, né? Certamente é falso. Não, é o que nós chamamos de psicografias apócrifas. É verdade. Kardec fala isso, psicografias Explique que não para são... o nosso público o que é psicografia apócrifa, porque muita gente não sabe o que é isso, né? O apócrifo é aquilo que não é verdadeiro, que não é reconhecido como fonte segura, não é? O próprio Allan Kardec vai abordar esse assunto
no chamado Livro dos Médiuns, que deve ser a nossa Bíblia da mediunidade. Outra coisa também que se ventilou muito, assim que Chico desencarnou, Jorge, falando tal do código, né? Que existia um código entre o filho dele, o Eurípides, o médico e uma outra moça, né? Que eram 3 pessoas que tinham um código, e quando o Chico desse alguma mensagem, que ele falaria esse código. Fala pra gente o que é de real nisso, de verdade nisso aí. Olha, eu não participei dessa história do código, porque eu não estava lá, mas nós somos muito amigos do Eurípides Reis, que é o filho adotivo do Chico, né? E lá o Eurípides me contou o seguinte, que o Chico ainda estava no corpo, ainda encarnado, quando determinado médium de Belo Horizonte recebeu, entre aspas, né, Chico Xavier. O homem nem tinha desencarnado, ele já estava inventando uma história que estava se manifestando através de um médium lá ligado à União Espírita Mineira. Então, o Chico ficou sabendo desse caso, lá em Uberaba, e ficou muito decepcionado, muito bravo mesmo, e falou o seguinte: se esse pessoal está fazendo isso comigo no corpo, ainda no corpo, que dirá não farão depois que eu partir? Então ele realmente fez esse código. Agora, esse código nós temos que ter a lucidez de pensar o seguinte: isso é para impedir os abusos, não é? É para impedir os chamados médiuns aventureiros, que querem se apropriar do nome de Chico Xavier, sem nunca ter tido nenhum contato ou nenhuma convivência com Chico Xavier. O que não pode ser caracterizado, por exemplo, com relação ao Bacelli, porque Bacelli conviveu 25 anos ao lado de Chico Xavier, psicografando ao lado de Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece. Quer dizer, a afinidade de Bacelli com o Chico Xavier era uma afinidade inquestionável. Nós, na editora Vinha de Luz, publicamos no ano passado um livro que eu vou recomendar aos amigos, que chama-se Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços, que é justamente as cartas particulares que o Chico escrevia para o casal Bacelli e Márcia Bacelli, mostrando a intimidade dos dois, a intimidade na tarefa, né, na tarefa psicográfica. O Chico, sem dúvida nenhuma, sempre orientou a psicografia de Bacelli, inclusive os dois publicaram juntos 10 livros em parceria mediúnica. E isso é uma coisa que tem que ser levado em conta, né? O Carlos Bacelli e Chico Xavier publicaram durante a sua convivência de 25 anos 10 livros em parceria mediúnica. Então, nada mais natural do que Chico Xavier se escrever através de Bacelli. Naturalmente, que aí nesse caso não precisa de código. Agora, para os médiuns aventureiros, esse sim, precisa do código. É verdade, isso aí. E como sempre, o Chico ele pensava na frente, né? Ele pensava muito avante, já sabia que ia acontecer, né? Bom, nós sabemos que poucas pessoas, algumas pessoas tiveram, né, esse prazer, esse convívio com Chico Xavier, e você teve esse convívio durante 21 anos. Nós sabemos que você conhece algumas histórias. Dá para você contar para a gente algumas histórias, algumas passagens que você acha que sejam interessantes, que sejam legais para o nosso público que estão nos assistindo agora, histórias do cotidiano mesmo, ali, do dia a dia que você convivia ali com Chico Xavier, dos exemplos de Chico Xavier, porque toda vez que ele falava, sempre dando exemplo, não é verdade? O Chico vivia o amor, né? Eu acho que a palavra que mais vai definir Chico Xavier é amor. Ele vivia o amor em nome de Deus, o amor em nome de Jesus, o amor em nome dos benfeitores espirituais. E era incrível a gente conviver com ele e acompanhar coisas que, de outra forma, nenhum de nós imaginaria. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Ele me contou que, em determinado momento, isso na década de 80, ele começou a sonhar com senhores e senhoras idosos sozinhos, chorosos, né, com medo. E ele começou a ter esse sonho recorrente. E ele começou a ficar preocupado com isso. O que significava isso? Ele não entendeu bem. Até que ele pediu orientação a Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes falou com ele: ô Chico, isto
que você está vendo são cenas reais da periferia de Uberaba, principalmente das favelas, dos bairros mais humildes, mais miseráveis, porque nós temos lá irmãos que não têm família, não têm descendentes, não têm ninguém. E eles já estão com a idade avançada, e o maior medo deles é que eles desencarnem, né, que eles enfrentem a morte e que o corpo físico seja levado para a medicina legal, para ser estudado pela escola de medicina, que eles não querem isso. Então, a partir daí, o que o Chico faz? Ele passa a visitar esses locais, né, e a procurar na vizinhança, perguntava mesmo na vizinhança, tem algum idoso aí sozinho? Eu quero conhecer. Né, até chegar na casa, no barracão, humilde lá daquele idoso, e estabelecer uma amizade. Bater lá como se fosse um amigo, não é simplesmente, não é para pregar nada, para pregar doutrina, nem coisa nenhuma. Ele ia lá como amigo, ele ia lá com um sentimento de amizade. E estabelecia, a partir dali, um contato mais frequente com a pessoa, e em determinado momento ele prometia a ela, olha, eu prometo a você o seguinte, eu sei que você está com medo de desencarnar, de morrer, e seu corpo ir para a medicina legal, ou então ir para a escola de medicina. Eu prometo a você que o dia que isso acontecer, os seus vizinhos me avisam, e eu vou fazer o seu enterro. Ele prometeu e fez isso em Uberaba, isso aconteceu em Uberaba. Ele se cotizava lá com os amigos, pedia e fazia o enterro da pessoa para que aquele espírito pudesse partir em paz. Interessante. Olha só, o Renato me emprestou esse livro, 2012, não será em 2012. O que acontece? Eu li esse livro em meia hora. Minha amiga Janaína está nos assistindo, disse que se eu não emprestasse ela nunca mais fala comigo. Aí, eu li este livro, e depois que eu terminei, eu fiquei chateado com você. À vontade. Fiquei chateado, sabe por quê? Porque eu estava piamente acreditando que seria em 2012. Então, o que eu fiz? Comprei uma passagem para o Ceará, para pagamento depois de 2012. Agora não vai ser em 2012, estou com uma dívida. Mas agora você vai ter que pagar. Estou com uma dívida agora, com a corda no pescoço, não sei o que é que vou fazer. Vou ter que vender a passagem, que não vai ser em 2012. Então eu queria que você falasse sobre este livro. Não sobre o que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, mas sobre esse livro. Como que ele veio, de que forma, como que se processou. E o que você faz sobre esse livro? Depois a gente fala o que ele contém. Tá bem. Minha chateação. Tá certo. Bom, esse livro é uma iniciativa da nossa querida amiga e companheira de doutrina, doutora Marlene Nobre, né? Marlene Rossi Severino Nobre, que foi grande amiga de Chico Xavier também. Hoje preside um belíssimo movimento dos médicos espíritas, né? Preside a Associação de Medicina e Espiritismo, a AME Brasil, a AME Internacional também. Enfim, uma companheira valorosa, e ela, sempre preocupada com o que Chico Xavier nos revelou, né, ficou querendo dar ao público maiores informações acerca desse... Porque nós tivemos uma onda desse 2012, né, dizendo que o mundo ia acabar em 2012, profecias maias e não sei das quantas... Quando nós sabemos que isso não é verdade, né? O mundo não vai acabar. Nós estamos no final de uma transição, de uma época. Final de uma época, mas é o início de uma nova era. Então é uma transição, não é o fim do mundo. Então essa história de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, para 22. nós... 22? 22, é. Eu acho que é 21, hein? Dizem que é 21. Bom, não importa. A verdade é a seguinte, nós espíritas não podemos acreditar nisso e achar que isso tenha fundo de verdade, né? Então, a compreensão nossa é uma compreensão de um processo de transição que vai mais rápido ou menos rápido de acordo com os nossos próprios, com o nosso próprio proceder. Então, deixa eu ver se eu entendi. A Terra não acaba. De jeito nenhum. Muito bem. O meu maior medo, vai morrer muita gente?
Não, porque, olha só, depende de nós, não é? Vamos supor o seguinte, se as nações que estão armadas até aos dentes de bombas nucleares, de bombas atômicas, enfim, bombas de nêutrons, sei lá o quê, né? Se elas resolvem estourar as bombas nas nossas cabeças, certamente que vão morrer muita gente, que vai morrer muita gente. Agora, isso depende do bom senso das pessoas, depende do bom senso dos governantes. Eu quero crer o seguinte, nós já estamos há muito tempo caminhando em paz. Uma paz relativa, mas é uma paz. Eu imagino, como, pelas informações de Chico Xavier nos contou em 1986, que a humanidade recebeu uma espécie de moratória, um período de exceção de 50 anos, a partir do momento em que o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969. Termina, hein? Então, esse período de exceção termina em 20 de julho de 2019. Então, nós temos mais 7 anos? Não é que nós temos mais 7 anos. Ele dizia o seguinte, se a gente conseguisse vencer esse período de 50 anos, portanto, chegar até julho de 2019 em paz, sem uma guerra de destruição nuclear, sem a chamada Terceira Guerra Mundial. Essa que é a grande questão. Sem a guerra, se a gente conseguir vencer esse período sem a guerra, ele nos disse pessoalmente, nenhum de nós pode prever os avanços que a humanidade terá a partir desse momento. E aí, mais apressadamente, nós entraremos no que o Espiritismo chama da fase ou da época de mundo regenerado. Vamos começar, a partir de julho de 2019, elevar a Terra à condição de um mundo em regeneração. Bom, então deixa eu resumir, espremer a laranja. Então, para quem não é espírita e não vai ler esse livro, vamos espremer o... Hã? Não, porque normalmente esses livros são vendidos, que é um erro, somente em casas espíritas. Comentamos isso aqui. É verdade, nós comentamos. Quando é vendido numa livraria comum, ele está lá, na última prateleira, quase junto onde o rato passa, para que ninguém veja. Então, dificilmente... Mas está se mudando, mas é uma crítica que eu faço ao pessoal que bota os livros do espírito lá embaixo. Mas, espremendo a laranja, vamos tirar um suco dela, a laranja chamada Geraldinho. A laranja chamada Chico. Geraldinho é o espremedor. É o espremedor. Então vamos colocar aqui uma coisa. Resumindo a história. Não será em 2012. Poderá ser em 2019? É isso? Não, não é isso. Poderá ser a qualquer momento. Se a humanidade... Porque a questão, nós sabemos que em doutrina espírita que nós temos o livre-arbítrio. E existe o livre-arbítrio pessoal e existe o livre-arbítrio coletivo. E no livre-arbítrio coletivo, nós temos nos nossos governantes, das nações mais poderosas e mais atuantes no cenário global, não é? Elas podem caminhar, por exemplo, num roteiro infeliz, de infelicidade, num roteiro de guerra. Não é? E se fizerem isso, elas estarão levando a humanidade a um cataclismo, não só ocasionado pela própria, vamos dizer assim, pelo próprio inverno nuclear, pela própria guerra que se estabeleceria aí entre essas nações que se armam até aos dentes, como também provocando fenômenos geológicos da própria Terra, não é? Que, vamos dizer assim, readaptaria a vida na face da Terra. Agora, isso somente irá acontecer se esses governantes infelizes não seguirem pelo caminho do engano, que é o caminho da guerra. Agora, se nós nos mantivermos em paz, se nós soubermos nos tolerar uns aos outros até 2019, aí o avanço que teremos será muito forte, será bastante
característico, possibilitando à humanidade o descortino de novos conhecimentos, a aquisição de novos horizontes no campo científico, no campo médico, mesmo no campo social e político. É verdade. Então, resumindo o que você falou aí, só depende de nós. Só depende da humanidade, de todos nós. Então, e o que nós devemos fazer como pessoas, como espíritas, como cristãos? O que nós devemos fazer para que realmente a gente consiga fazer com que os nossos governantes, né, tenham tranquilidade, tenham paz, tenham responsabilidade? O que nós devemos fazer como cristãos? É o que ele também me provocou ali, e é o que o Chico Xavier falava conosco. Independentemente de sermos espíritas ou não, não é? Todos nós, principalmente aqui no Brasil, nós somos um povo de fé. Nós temos os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos da linha protestante, né, os crentes, enfim. Nós todos somos um povo de fé. E nós devemos orar para que os nossos governantes sejam iluminados, para que não entrem no caminho da guerra, para que não entrem no caminho da destruição coletiva e para que se suportem uns aos outros, a fim de que as nossas comunidades permaneçam no caminho do progresso, da construção espiritual e do bem-estar da nossa população. Isso. Geraldinho, a pergunta do Adácio é justamente sobre o que aconteceu antes. Quando você falou que o homem, né, pisou na Lua, aconteceu uma coisa, né, no mundo espiritual. É isso que eu gostaria que você falasse sobre a reunião, né, que aconteceu, Jesus. Conta pra gente como é que foi essa reunião quando o homem pisou na Lua. Essa conversa nós tivemos com Chico Xavier em 1986. Portanto, ele estava aqui encarnado, né? Esse livro não é mediúnico, não. Ele é fruto de uma conversa que nós tivemos. E não só nós tivemos essa conversa, como outros companheiros de Uberaba tiveram essa conversa, ouviram do Chico Xavier, né? Recentemente, nós recebemos um e-mail do nosso caro Flávio Tavares, filho de um grande biógrafo de Chico Xavier, aqui perto de Campos, perto aqui de Cabo Frio. E ele, então, depois de ler o livro e ver as nossas reportagens, ele nos dá esse testemunho, que ele, a mãe dele, Dona Hilda, e os irmãos também ouviram de Chico Xavier falando sobre isso na intimidade da sua casa de Uberaba. Enfim, em 1986, nós conversávamos com o Chico sobre a questão da transição planetária. E ele, então, me revela uma questão. Ele me faz lembrar do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel escreveu através dele em 1938. E em 1938, o Emmanuel havia previsto que as potências angélicas do sistema solar inteiro, portanto, não só o Cristo, que é a nossa potência angélica, mas também todos os Cristos que dirigem os destinos do sistema solar, que elas ainda se reuniriam até o final do século XX, nas proximidades da Terra. Ele não saberia precisar quando, mas ele estava dizendo, está lá no livro, quem quiser pesquisar, pode ir lá pesquisar, essa previsão do Espírito de Emmanuel. Quando, então, eu vou conversar com o Chico, em 1986, o Chico, então, me revela, lembra-se, Geraldinho, daquela previsão de Emmanuel, em 1938, que até o final do século XX, as potências angélicas do sistema se reuniriam? Lembro, Chico, lembro sim, porque é um livro que eu gostei muito, estudei muitas vezes. E ele então me revela, pois é, essa reunião já aconteceu. Ela aconteceu exatamente no dia em que o homem saiu da poeira da terra, saiu do chão da terra e pisou outro corpo celeste, que é a nossa Lua. Aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Naquela ocasião, houve então essa reunião das potências angélicas, portanto não é uma reunião de espíritos humanos, porque nós temos que fazer uma distinção entre espíritos humanos, que somos todos nós, uns mais evoluídos ou não, né? Outros menos evoluídos, mas somos todos espíritos humanos. Não, foi uma reunião da ordem crística do sistema solar, portanto, de quem pode e quem manda, não é?
Lembrando que Jesus é o nosso governador espiritual, na definição de Emmanuel, aquele que construiu a nossa casa planetária há 4 bilhões e meio de anos atrás. Olha quanto tempo tem isso. Então, foi uma reunião onde eles decidiram sobre o futuro da Terra. E os cristos das outras casas planetárias, dos outros planetas, que são muito mais evoluídos do que nós, que a Terra, o próprio Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, é das casas planetárias mais atrasadas do nosso sistema solar. Eles estavam preocupados com a nossa má influência na própria organização do sistema. E não queriam dar mais prazo a nós. E o Chico nos revela que nessa reunião, Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, mais uma vez advogou em nossa causa, pedindo esse tempo. Não, deem um tempo à humanidade terrestre para que eles possam prosseguir em paz. E depois de muito debate, segundo Chico Xavier, eles definiram então esse prazo de 50 anos. Viu? Foi aí que começou a história. Termina em 2019. Termina em 2019. 50 anos. Se nós conseguirmos vencer esse prazo em paz, a regeneração chegará rapidamente. Se não, aí, porque eu fiz o advogado do diabo lá com o Chico. Ô Chico, e se a humanidade entrar numa guerra nuclear? Porque foi a condição seguinte, a condição estabelecida por Jesus e pelas potências angélicas que dirigem o sistema solar, era que a humanidade terrestre não se lançasse a uma guerra de destruição em massa, uma guerra nuclear. Né? Essa é a condição. Vocês vão ter toda a proteção dos mentores, das potências angélicas do sistema, em favor da paz e do progresso, da concórdia e da união, desde que não se lancem a uma guerra nuclear. Eles não vão admitir uma guerra nuclear. Aí eu fiz o advogado do diabo lá com o Chico, né, perguntando, Chico, e se a humanidade, por ignorância ou por maldade mesmo, entrar numa guerra nuclear? Aí ele me respondeu, meu filho, aí o homem vai começar a guerra, mas quem vai terminar a guerra é a própria Terra, exausta dos desmandos e dos abusos da humanidade. Aí é que entra o 2019. Mas eu queria fazer um questionamentozinho rápido, o Renato está aqui com a língua coçando. Olha só, hoje a gente percebe nas grandes potências, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, que não existe mais, como há 20, 30 anos atrás, essa predisposição de uma guerra nuclear. Graças a Deus. Não existe mais. Mas nós sabemos que existe predisposição nesse sentido de países do Oriente Médio. É a grande questão, né? Será que lá eles não vão fazer essa... O grande perigo, inclusive bobagem? Nessa ocasião, eu não pus isso aí no livro, mas nessa ocasião o Chico falava conosco que o grande perigo vinha do Oriente Médio. Ele falava conosco claramente sobre isso. Inclusive no testemunho do Flávio Tavares, ele diz isso. Não só o Chico diz isso, eu ouvi o Chico falando isso, como ele disse que o grande perigo vinha do Oriente Médio. Ele se preocupava com isso, mas nós temos que conceituar também o seguinte, em 1986, a situação era muito pior, porque em 1986 nós tínhamos a Guerra Fria ainda em lugar, não é? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se opondo ao Ocidente, nós tínhamos a China totalmente fechada, não havia ainda se aberto ao comércio mundial, às relações internacionais, e nós tínhamos ainda a América Latina numa situação de muita miséria, como toda a grande parte da Ásia em situação de grande miséria. Quer dizer, o mundo, Berlim, havia o muro de Berlim separando as Alemanhas, a Alemanha Oriental de um lado, a Alemanha Ocidental de outro. Quer dizer, muita coisa melhorou de lá para cá. E, de fato, hoje eu sou otimista. Muita gente me pergunta, por que você não revelou isso na época? Na época, tanto o Chico quanto eu éramos pessimistas, porque a coisa estava muito mais preta do que está hoje, né? Hoje não, hoje já está mais, vamos dizer assim, um céu mais limpo, mais arejado, né? Um céu de brigadeiro?
Não de brigadeiro não, mas já está mais limpo. Tem algumas nuvens carregadas por aí, mas já vão passar. É verdade. Então, o importante disso tudo que nós estamos falando aqui, né, Geraldinho, é que a importância cabe a todos nós, a cada um de nós, pessoas cristãos e não cristãos, pessoas que têm amor, né, que têm carinho, que têm já essa percepção de que depende de cada um de nós, que nós façamos a nossa parte, que é de orar, é de ter atitudes boas, atitudes corretas, pensamentos positivos. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que entender. Ter aquilo que Jesus falou para todos nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, tentarmos no dia a dia, orarmos, elevarmos nossos pensamentos a Deus e pedir por todos esses governantes para que eles não entre por esse caminho, que já se passaram 43 anos, né? Faltam só 7, né? Faltam só 7, nós estamos na reta final. Na reta final. Não é possível que nós vamos morrer na praia. É verdade. Então eu acredito, como você falou, hoje a situação realmente já é bem diferente. Hoje a gente existe já mais entendimento, os novos governantes já têm mais um entendimento, já conversam mais, né? Que antigamente não se conversava, antigamente a gente fazia a Guerra Fria mesmo, né? De ameaças, mudou muito, né? Então e isso nós temos que fazer. Vocês que estão nos ouvindo aí, vamos, sempre que fizermos nossas orações, levar nossos pensamentos aos presidentes, né, da República, os governantes. A oração é de todos, né? É do católico, é do protestante, é do espírita, é de todos. Todos nós devemos orar e pedir a Deus, né, que envolvam, né, que os espíritos amigos, né, os espíritos de luz, envolvam a todos esses governantes para que eles tenham bons pensamentos, boas ideias e que realmente pensem na paz. Dizem as estatísticas que nós temos aí 4% de espíritas no país. 4% da população. Mas alguns falam em 20% de simpatizantes. Mas eu estou falando daqueles espíritas praticantes e que fazem o culto do evangelho no lar. Quem é espírita sabe do que eu estou falando. Bom, proposta, começou político, proposta na mesa, vamos botar em votação. Você que faz o culto do evangelho no lar, espírita praticante, inclua nas suas orações neste dia um apelo pelo planeta. Olha você aí colaborando conosco, com toda a população mundial. Todos, não só os espíritas, todos? Não, todos que toda quem faz o estudo, a oração pelos nossos governantes. Pelos nossos governantes. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, lá na no Irã, China, no Irã, que é a preocupação, né? A nossa preocupação. E aí 2019 não vai chegar tão negro, com tantas nuvens negras. Não, ele vai com certeza, nós vamos, e acho que 43 anos já é um bom sinal de que realmente a mentalidade, né, mudou, realmente a gente sabe disso. Já passamos de 80% do tempo. Já passamos, acho que a fase pior, né? A Guerra Fria. Mas agora vamos falar da transição planetária, que as pessoas, né, muitas pessoas que não são espíritas, que não conhecem esse termo, né, que se fala muito no meio espírita. E até no meio espírita, que existe o medo, né, de falar em transição planetária. Pô, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou morrer? Para onde é que eu vou? O mundo vai acabar? Fala para a gente aí o que é essa transição planetária, que realmente o que está ocorrendo, se já está ocorrendo ou se vai ocorrer. Fala para a gente, para as pessoas que não conhecem. Bom, a transição planetária, ela não é uma coisa nova. Já Allan Kardec, no século XIX, falava sobre ela, principalmente quem quiser estudar, no final do livro A Gênese, há alguns capítulos lá de Allan Kardec, onde ele vai falar sobre a teoria da presciência, ele vai falar sobre os sinais dos tempos, os tempos são chegados, onde ele vai abordar exatamente isso. O que é a transição planetária? Nós, da doutrina espírita, nós entendemos que todos nós estamos debaixo de uma lei universal, que é uma lei divina, a lei de evolução. Né? Então, nós, seres humanos, evoluímos, todos os seres evoluem, não só os seres humanos, e nós, no nosso caso, seres humanos, evoluímos. E nossas sociedades também evoluem. Portanto, os planetas que abrigam as sociedades humanas também evoluem com o passar do tempo. No caso nosso da Terra, a Terra até então era considerada como um planeta de expiações e de provas, onde os espíritos imperfeitos, como nós, estamos aqui sendo testados em nossa fé, em nosso próprio progresso,
e também onde estamos consertando os enganos de outras encarnações. Um planeta de expiações e de provas. A partir do século XIX, Allan Kardec vai anunciar a chegada de uma nova era. A transição planetária de uma condição de planeta de expiações e de provas para uma condição de planeta em regeneração, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. Ela não se dá de um dia para outro, não existe uma data que vai determinar ao certo, desse dia em diante, o planeta muda totalmente, não. É um processo que leva gerações. E qual que é a diferenciação entre o mundo de expiações e de provas e o mundo em regeneração? A diferenciação é o seguinte: no mundo de expiações e de provas, existe a prevalência da ignorância, do crime, a maioria ainda não está ligada à fé, não está ligada ao amor, à fraternidade, não é? Então, o mundo de regeneração é um mundo onde prevalece o bem, prevalece o amor, a fraternidade, onde a maioria da população já pensa mais na justiça, na solidariedade, numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais amorosa, não é? Então, esse é o momento de transição. Nós estamos no final de uma era, a era do egoísmo e do orgulho está se encerrando, estamos iniciando a era da fraternidade, a chamada transição planetária para que a Terra ingresse na comunidade dos planetas em regeneração. Agora, muita gente confunde isso. Planeta em regeneração não é planeta perfeito, não. Nós continuaremos a ter problemas, né? Nós continuaremos a ter dificuldades, nós continuaremos a enfrentar as nossas lutas cotidianas. Só que, neste planeta de regeneração, vai prevalecer sempre o bem, o amor, a justiça, a solidariedade e a fraternidade. Meus amigos, você está assistindo o programa Espiritismo em Foco, direto de Cabo Frio, Rio de Janeiro, toda segunda-feira ao vivo, de 5h30 da tarde às 7 da noite. Você pode nos acessar também pelo site, porque está sendo transmitido pelo site, www.espiritismoemfoco.com.br, e lá no site tem todos os programas dos últimos 2 anos. Você pode acessar e hoje... Esse programa de hoje já está lá no arquivo, você pode acessar. E você pode fazer ligações ao vivo toda segunda para o nosso programa, hoje inclusive, 2629-2571. E informando a quem está nos assistindo hoje pela primeira vez, todas as pessoas que ligam para nós durante o mês, no último programa do mês, que é hoje, você pode ligar, nós sorteamos um livro, 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que nós vamos sortear hoje para as pessoas que ligaram durante o mês de maio. A partir do próximo programa, nós vamos sortear no final de junho, no último programa, 2 livros, e você pode fazer qualquer pergunta sobre o tema do dia. Se você fizer uma pergunta que não seja do tema, ela vai ser encaminhada para o programa que vai tratar daquele assunto. Entendeu? Isso aí. Eu queria fazer uma perguntinha. Existe uma informação de que quem está desencarnando a partir do ano 2000, nós estamos em 2012, quem desencarna a partir de 2000 e que não está mais em condições de retornar para este planeta, para um mundo de regeneração próximo, eu queria saber primeiro, é verdade que essas pessoas não estão mais em condições de reencarnar aqui, e sim em mundos mais inferiores? Isso significa, segunda, de que realmente estamos próximos do mundo de regeneração? De passar por essa transição? A questão é a seguinte, conversando com Chico, inclusive isso faz parte até do livro aí, conversando com Chico, ele vai dizer o seguinte: a última chance
dos espíritos ligados ao mal, porque, embora nós sabemos que existem espíritos ignorantes, ou espíritos que durante muitos séculos ficaram ligados ao mal, mas nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos, não é? Então, a misericórdia de Jesus Cristo, que é nosso orientador maior, permitiu que esses espíritos provenientes das sombras e das trevas terrestres, né, tivessem ainda uma última chance de encarnação somente até o ano de 1999. E, segundo Chico Xavier nos explicou, a partir do ano 2000, não mais seria permitida a encarnação desses espíritos na face da Terra. Somente espíritos já comprometidos com o bem, com a verdade, com a solidariedade, né, com o progresso da humanidade, é que teriam permissão para encarnar. Então, essa geração nova que está chegando aí, esses meninos abaixo de 12 anos, né, que acima de 12 anos somos nós, né? Nós somos de toda a procedência, ninguém tem garantia. A verdade é essa, nós somos de todas as procedências. Mas a partir dessa nova geração, que passou a encarnar em 2000, nós teremos espíritos mais maduros, o que não significa também que sejam perfeitos, está certo? Serão espíritos, serão crianças que ao longo dos próximos anos estarão ingressando nas universidades, estarão fazendo descobertas científicas relevantes, no caso, nos campos da medicina, da astrofísica, enfim, das comunidades, das descobertas da indústria, facilitando a vida humana. E vamos imaginar, a partir de 2030, eles estarão ingressando nos postos de comando das nações, das empresas, das instituições públicas e privadas de relevância do mundo inteiro, fazendo uma grande diferença. A ponto de Emmanuel, através de Chico Xavier, dizer claramente numa das entrevistas que Chico respondeu, já publicadas em livro, que a partir de 2057, sem dúvida nenhuma, nós estaríamos num mundo já mais regenerado e mais responsável. Agora, o processo de seleção desses espíritos, que começou, ele não começou em 2000, ele começou bem antes. O Chico nos revela que ele começou na Segunda Grande Guerra Mundial. Foi o grande divisor de águas, né? A Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, em meados do século XX, esse processo de degredo ou de expulsão dos espíritos ligados ao mal para um planeta primitivo começou. Recentemente até nós divulgamos uma conversa muito interessante de Dona Eigorina Cunha, que é sobrinha do Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento. E ela teve uma conversa muito interessante com Chico Xavier, na qual essa conversa foi gravada pelo nosso companheiro de Uberaba, César Carneiro, na qual o Chico pergunta à Dona Eigorina, que é também médium, né, se ela estava ouvindo os lamentos dos degredados. E ela disse, Chico, eu não estou ouvindo coisa alguma. Mas ele fala com ela, pois eu, Eigorina, estou ouvindo, quando eu deito à noite, eu fico ouvindo o lamento desses espíritos que estão sendo tirados das sombras, das trevas terrestres e levados para a Lua para depois serem degradados ao planeta primitivo. Então, Geraldo, seria já a separação do joio e do trigo? Já começou desde essa época, desde a Segunda Guerra. Então já está havendo essa separação. Isso já é um processo contínuo, não é? E vai se intensificar agora. Sim, porque muita gente acredita que a separação do joio e do trigo seria... Hoje é o dia para lá e para cá. Não, é um processo. É um processo que já tem, se ele começou na Segunda Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra começou em 39, né? De 39 para cá, nós já temos 72, quase 3 anos, 73 anos, não é? Que ele já começou. E certamente agora, se houver uma guerra nuclear, a coisa se acelera, não é? Então, nós pedimos e oramos para que não haja. Quem sabe conseguimos passar esse final de período aí com mais tranquilidade. Então, isso que você falou aí de que
for dada uma última chance para esses espíritos reencarnarem, né? Isso aí isso explica, então, essa convulsão social que nós estamos vivendo, essa violência, tudo isso que nós estamos vivendo, é justamente por causa desses espíritos que estão tendo essa última oportunidade? Exatamente, por isso. Inclusive, isso é tão interessante, gente, que isso está lá na obra de Kardec, lá no livro A Gênese, quando ele coloca duas mensagens extraordinárias, uma do espírito de Arago e outra do Dr. Barry. E eles vão falar exatamente isso. O momento de transição é o momento das convulsões sociais, onde o novo briga com o velho, não é? E o velho acaba cedendo espaço ao novo, no sentido da renovação, onde as instituições são chamadas a se renovarem, não é? Elas são postas em xeques, as instituições humanas, a família, a política, a própria organização científica e tecnológica, não é? Tudo isso, esse burburinho, acontece no momento de transição. Então, a gente continua falando aqui. Tem uma coisa muito interessante que o Chico dizia. Os espíritos mais tarimbados, os espíritos guias da humanidade, estariam todos eles reencarnando a partir do ano 2000, em todos os campos da humanidade. Ele citava, por exemplo, que no campo das artes, uma vez ele falou comigo o seguinte: o século XX seria conhecido como o século da ciência e da tecnologia, no futuro. Mas este século atual, o século XXI, será conhecido depois como o século das artes, da espiritualidade, entendeu? Muito diferente do século XX. O século XXI será conhecido pelo século do renascimento das artes e da espiritualidade. Então ele dizia, por exemplo, que o espírito de Victor Hugo, aquele grande romancista francês do século XIX, encarnaria liderando a equipe dos artistas, dos grandes artistas, né? No campo da música, no campo do teatro, no campo das artes plásticas e da filosofia, dos romances também, da literatura, para renovar a comunidade terrestre com um novo influxo de espiritualidade. E no campo da espiritualidade, o benfeitor dele, Emmanuel, né, reencarnou de fato em 1999, nasceu no ano 2000, numa cidade do interior de São Paulo, e o Chico disse a isso não só a mim, mas a vários amigos dele, de convivência íntima dele, e o Chico chegou, inclusive, a ter o Emmanuel no colo. Essa informação foi confirmada pelo nosso Eurípides, por ocasião do 4º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado em setembro do ano passado em Belo Horizonte. Ele e Chico Xavier chegaram a carregar Emmanuel no colo no ano 2000. Agora me diga uma coisa, já que você tocou no assunto da encarnação do Emmanuel, tem algum campo da humanidade que o Emmanuel deva se dedicar? Religioso, científico, artes? Sim, o próprio Chico dizia isso, né? Ele falou comigo, por exemplo, que no campo ele será espírita, ele nasceu numa família espírita e vai se dedicar à psicografia. O Emmanuel vai ser médium de psicografia e o Chico vai escrever através dele. O Chico Xavier eles vão trocar os papéis. Ele ainda brincava, ele falava assim com o Emmanuel: aí é que o senhor vai ver como é difícil ser médium na Terra. E o Emmanuel retrucava: pois então você vai ver quanto é difícil guiar um médium na Terra. Né? E depois ele ainda completa: a nossa tarefa, o nosso compromisso com Jesus, diante do Espiritismo no Brasil, somente terminará no ano 2100. Então, Emmanuel vai viver muito, porque se ele nasceu em 2000 e vai estar aí até 2100, quem sabe ele vai ser um centenário médium, né? Vai ser igual o Chico. Chico foi quase centenário, não eu com 92. Chico, 92. Com 92, então quer dizer que vai ser por aí mesmo, né? Agora, no campo profissional, o Chico dizia que ele ia atuar no campo da educação. Ele vai ser na parte... Vai ser sofressor. Vai sofrer um bocado, né? Isso é realmente. Bom,
Olha, você viu que foi... Com essas palavras, todo mundo vigiando agora quem é o professor que vai aparecer psicografando. Mas olha, ele disse isso. Interior de São Paulo. Dona Sônia Barçante, grande amiga nossa de Uberaba, né, da família Barçante, ela participava lá, participa até hoje, né, do Grupo Espírita da Prece, onde o Chico trabalhava. Em determinada ocasião, exatamente no ano 2000, o Chico se ausentou do corpo, eles respeitaram, logo ele voltou com uma alegria, com euforia. Então ela perguntou para ele: Chico, por que você está tão alegre? Não, porque eu saí do corpo e fui lá ver o Emanuel reencarnado no interior de São Paulo. É um bebezinho lindo e tudo. E ele completa para ela: vocês ainda vão reconhecê-lo. Isso é muito interessante. Bom, então nós estamos falando de Chico Xavier, um tema que é polêmico, a gente sabe, até às vezes até meio irrelevante, mas que as pessoas têm essa curiosidade de saber. E eu vou fazer essa pergunta, eu já te perguntei isso, e você falou: não, pode perguntar, não tem problema. Vai assombrar meio mundo. Não, a respeito da reencarnação de Chico. A gente ouve muito, lê muito, discute. Chico, realmente, ele é a reencarnação de Allan Kardec? Ele é a reencarnação de Allan Kardec. Todo mundo que convivia com Chico Xavier em Uberaba sabe disso. Né? Não é uma questão pessoal de alguma pessoa disse isso, não. A partir de determinado momento, eu vou dar a data, a partir de 1992, Chico Xavier assumiu delicadamente, não é, que ele era a reencarnação de Kardec. Por que a partir dessa data? Porque antes ele estava em plena tarefa, ele não queria que esse assunto surgisse antes dessa data. Em Pedro Leopoldo, por exemplo, quando ele começou a sua luta na mediunidade, em 1927, lá ele viveu até 1959. Em Pedro Leopoldo, por exemplo, ele psicografou 60 livros. Agora, a partir de Uberaba, foram muito mais livros, né? Nós, até hoje, lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, catalogamos 466 livros da psicografia de Chico Xavier, publicados, ainda há alguns inéditos. Então, Chico Xavier estava em plena tarefa. Em 1972, nosso querido Martins Peralva, que já desencarnou há 3 anos, grande estudioso da doutrina espírita, com vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, ele nos dizia lá que Chico era Kardec. E escreveu um artigo em 1972, querendo assumir isso de público. Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, também tinha absoluta certeza que Chico era Kardec. E ela, como presidente da União, autorizou a Peralva a publicar este artigo no jornal Espírita Mineiro. Isso em 1972. Num dia antes deles mandarem o artigo para a publicação, o telefone toca na casa de Martins Peralva. Era meia-noite, ele nos contava isso lá em Belo Horizonte. E o Chico, que estava na outra ponta da linha. E o Chico diz a ele: Peralva, meu nego, não publica este artigo, não. Não publica isto agora no Espírita Mineiro. O Espírito de Emmanuel está aqui me dizendo que este assunto virá mais tarde. Se você publicar isto agora, nós estamos à plena tarefa aqui em Uberaba. Vai perturbar as nossas tarefas. Mas mais à frente o assunto virá. Não é? Então, o Peralva nos contava isso, com que emoção ele recebeu a confirmação de Chico Xavier, delicadamente, não é? Dizendo que mais tarde o assunto viria. De fato, o assunto veio mais tarde, 20 anos mais tarde, 1992, através de um companheiro da cidade de Mirassol, o nosso querido Adelino da Silveira, grande amigo de Chico Xavier, autor de vários casos biográficos interessantíssimos de Chico Xavier. Quando ele faz o livro, Kardec Prossegue. E só para vocês terem ideia, a capa do livro era imagens de Kardec em degradê se transformando com o tempo em imagens de Chico Xavier em degradê. Essa era a capa do Kardec Prossegue. É o primeiro livro que assume publicamente, não é, a tese de que Chico Xavier era Allan Kardec reencarnado. E o que acontece? O próprio Chico é que autoriza a publicação deste livro. E quem publicou foi o Centro Espírita União de São Paulo, do casal amigo, grande amigo de Chico Xavier,
Nena e Francisco Galves. Eles publicaram esse livro em 1992. E eu, para minha surpresa, recebo o livro autografado em casa pelo Chico. Eu tinha muita vontade de perguntar a ele se ele era Allan Kardec e não tinha coragem. Chegava lá, ficava mudo, não tinha coragem de perguntar a ele. E para minha surpresa, eu recebo o Kardec Prossegue, autografado pelo próprio Chico. Aí eu me animo, não é? Alguns dias depois, isso deve ter sido em janeiro de 1992, em março, início de março, eu estava lá em Uberaba. Então, já animado para perguntar para ele se ele era de fato a reencarnação de Kardec, a coragem me falta, é ele que me pergunta: Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí eu começo a explicar a ele tudo o que havia acontecido, o caso de Peralva, Dona Neném, os meus familiares todos, da família Machado de Pedro Leopoldo, e outros casos interessantes que nós tínhamos conhecimento dele. Então ele começa a chorar, muito emocionado, olha assim para cima, como se estivesse se recordando de fatos e ocorrências que naturalmente eu não via ali, nem a Eliana que estava ao meu lado, e passa a mão assim diante dos olhos e fala a seguinte frase que eu nunca me esqueci: é uma coisa muito curiosa este fato, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, desde quando eu tinha 5 anos de idade. Olha só, todos nós sabemos, principalmente nós biógrafos dele, que ele somente conheceu o Espiritismo com 17 anos de idade, nesta encarnação, não é? Somente conheceu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com 17 anos de idade. Como que ele podia guardar na memória, com 5 anos de idade, ainda garoto, a expressão dele não foi uma página, não. Todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo na memória. E ele falou isso para mim chorando. Naturalmente, nós choramos de emoção naquele momento. Não satisfeito, ele se levantou ali da sua sala de almoço, foi ao quarto contíguo, onde ele guardava livros e mensagens, e pegou outro exemplar do livro Kardec Prossegue e nos autografou, como que chancelando aquela revelação, não é? E a partir daí, ele foi endossar também, ele distribuía para os amigos as mensagens que o médium de Ituiutaba, Antônio Baduí Filho, extraordinária personalidade lá da cidade de Ituiutaba, que dirige o Sanatório Espírita Allan Kardec, não é? Médico, psiquiatra que é e médium de livros já publicados, ele passou a endossar as mensagens que André Luiz e Hilário Silva escreviam através do médium Antônio Baduí Filho. E nessas mensagens, tanto o espírito de André Luiz quanto o espírito de Hilário Silva confirmavam que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. E Chico distribuía essas mensagens para publicação, por exemplo, no Jornal Espírita Mineiro, na revista Goiás Espírita, da Federação Espírita de Goiás. Agora, eu recomendo o seguinte: é um assunto polêmico? Mas nós não devemos temer o estudo do assunto. E eu recomendo para estudo do assunto a obra A Volta de Allan Kardec, de autoria do então presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que fez uma profunda análise sobre o assunto, coletando diversos depoimentos de amigos de Chico Xavier e dele próprio. Era essa pergunta que eu ia fazer. Existe... Quando eu digo para você, Geraldinho, eu sou o Marcos. É diferente quando o Renato diz, aquele é o Marcos. Existem depoimentos de pessoas dizendo que ele era o Allan Kardec. Mas existe o depoimento do próprio Chico dizendo, eu sou o Kardec? Olha, esse fato que ocorreu para mim é um depoimento claro dele, delicadamente, porque ele diz, é uma coisa muito curiosa, este fato. Qual que era o fato? O fato que nós estávamos conversando era a tese do livro Kardec Prossegue, que assume publicamente que ele é a reencarnação de Kardec. Algumas pessoas chegaram até a publicar, até aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro,
dizendo que ele era uma das médiuns de Kardec. Ora, esse não era o objeto da nossa conversa. O objeto da nossa conversa era a questão, a tese dele ser a volta de Allan Kardec, não é? Então, há muitos articulistas que acabam pervertendo o curso da história do que realmente aconteceu. Agora, o Eurípides tem um caso muito interessante, porque todos nós, a partir desse momento, recebemos muita lambada, né? Muita mesa, não foi pouca não. Mas, e o Eurípides, em determinado momento, fica bravo com o Chico. Diz: Chico, por que você não assume de cara que é Allan Kardec? Chama aí uma entrevista coletiva e assume para o movimento espírita que você é Allan Kardec, e nós estamos aqui apanhando por sua culpa, né? Aí diz que o Chico virou-se para ele e falou assim: sabe por que eu não faço isso, Eurípides? Porque eu não sou dono da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem chefe terrestre. O único dono da doutrina espírita é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos servidores do Cristo. E não vou fazer isso. Se eu fizer isso, vão me acusar de querer ser dono da doutrina espírita. Ele é fantástico. Me convenceu. Bom, olha, já passaram-se 80 minutos, faltam só 10 minutos. Eu nem acredito. Né? Viu? Passou rapidinho. Mas nós temos que falar a respeito, né, da casa de Chico Xavier, que você, né, está à frente dessa casa lá em Pedro Leopoldo. Fala para a gente sobre essa casa, como funciona, como as pessoas podem ver, assistir, tem acesso pela internet. Fala para a gente aí, por favor. Pois não, essa é outra atividade que veio da espiritualidade. Assim como a editora Vinha de Luz, que não foi um projeto nosso, veio da espiritualidade, a casa de Chico Xavier também. A família do Chico Xavier me procurou logo após a desencarnação dele, especialmente a sobrinha neta, Lúcia Ferreira Gonçalves, nos oferecendo a casa. Ela precisava vender a casa e não queria que ela fosse derrubada pelo fato do tio dela ter vivido lá tanto tempo, não é? E então nós acabamos adquirindo a casa e transformando-a num centro de referência à vida e à obra de Chico Xavier. Hoje, a partir de 2010, ela passou a pertencer ao Grupo Espírita Sheila de Pedro Leopoldo, que foi fundado a pedido de Chico Xavier por meu tio-avô Zeca Machado. Lá na casa de Chico nós temos a exposição das 466 obras psicografadas pelo Chico Xavier e também das mais de 200 biografias que existem sobre ele, né? Temos preservado o quarto onde ele dormia, o banheirinho dele, e a sala de reuniões que virou um auditório, onde fazemos todos os domingos às 18 horas e convidamos os telespectadores a nos conhecer o trabalho lá. Domingo às 18 horas é uma reunião pública, fazemos o culto do Evangelho no lar de Chico Xavier e o estudo da doutrina espírita. Na casa de Chico Xavier também se desenvolvem as tarefas fraternas do Grupo Fraterno Veneranda. Nós temos também o professor Alberto com o curso de Esperanto, nós temos os estudos sobre a música e a arte espírita toda quarta-feira à noite, e as atividades da editora Vinha de Luz, publicando o material ainda inédito da psicografia de Chico Xavier. Agora, no aniversário de 10 anos da morte de Chico Xavier, estamos publicando 2 livros da sua psicografia inédita, do material que ele mandava para o jornal Aurora do Rio de Janeiro entre 1927 e 1932. Muito. Então, tem o site, né? O site é o www.casadechicoxavier.com.br ou então www.vinhadeluz.com.br. Então, você pode acessar então, essa casa virtualmente, né? Virtualmente. Toda a casa. Se você não pode ir a Pedro Leopoldo em corpo físico, pode ir em corpo virtual. Através da internet. Né? Ou de desdobramento, né? Ou de desdobramento. Só quero dar um aviso aqui. Domingo agora, às 18 horas, lá no Centro Espírita Gão Denir, vai ter a palestra da Amilagros, tá? Da Associação Médica Espírita aqui da nossa região. A doutora Maria Carolina vai fazer essa palestra e o tema é De Princípio Espiritual ao Homem Moderno.
papel da alimentação na evolução. Olha só que tema. De princípio espiritual ao homem moderno, o papel da alimentação na evolução. Então, domingo agora, tá? Dia 3, às 18 horas, lá no CELD, lá no Centro Espírita Leon Denis, essa palestra com a doutora Maria Carolina. E hoje ainda, meu amigo Geraldinho vai sair daqui correndo lá para Búzios, para o Centro Espírita Chico Xavier, que vai fazer uma palestra lá, e o tema é o Espiritismo e a Educação do Espírito. Esse é o tema? Então, para as pessoas que queiram assistir, pode sair também, né? Acabou o programa, pode ir lá. Avenida Rio Branco, 194, Vila Caranga, em Búzios. Então, ele vai sair daqui direto para Búzios para fazer essa palestra lá em Búzios. Então, eu queria só, para a gente fechar, faltam só 5 minutinhos, que você falasse aí suas palavras finais. Isso aí. Então, vamos sortear, então, rapidinho. E sorteio 3 livros. Qual que você quer? Olha só. Ó, gente, aqui, ó. Esse livro acaba de ser doado aqui pelo meu amigo Geraldinho para ser sorteado agora. Então nós vamos sortear 3 livros. É o primeiro livro de Chico Xavier. Nós temos o facsímile. Parnaso do livro né? Ele, não é o Parnaso. Ele é anterior ao Parnaso. Parnaso ainda? É anterior. Ele fez esse livro manualmente entre 1928 e 1932. Você trouxe outro aí? Tem. Você deveria ter avisado, porque eu ia mandar minha mulher ligar 300 vezes para cá. Olha aqui. Realmente. Ligava 300 vezes para cá. Aqui tem aqui as originais, aqui tudo na letra de Chico Xavier, tudo que ele fazia, que escrevia, né? Ele não só escrevia, como também fazia a programação visual, né? Ele desenhava. Ele desenhava também. Olha, muito. Mostra uma página dessa aqui. Olha só. Escrito à mão pelo Chico. Não sei se vai dar para ver, não. Não dá. Desenhos, todos. Desenhado e escrito por ele. Muito legal. Então vamos fazer o sorteio, que senão nós vamos passar do tempo. Você vai fazer o seguinte. 3 minutinhos. Você vai tirar um de cada vez, ler o nome da pessoa e o bairro só. Não diga o número do telefone. Aí você vai anotando. Vamos sortear o Evangelho. Eu mesmo leio. Pode ir o nome e bairro. O Evangelho, segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vai para... Tá difícil isso. Difícil isso aqui. Deixa eu ver. Regi Marta. Regi Maria Alves Pinto, do Braga. Regi Maria Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos. João César, do Portinho. João César do Portinho ganhou. João César do Portinho. Agora... Esse livro aqui do Chico. Primeiro livro do Chico. Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Se eu soubesse, eu tinha mandado minha mulher ligar 300 vezes para ser sorteada. Foi surpresa. Tchan. Helena Abreu, do Portinho. Helena Abreu do Portinho. Foi a grande Felizarda. Não é a Helena lá dos Trabalhadores, não? Não, ela não manda do Portinho. Não? Helena Abreu. Por favor. Nós vamos entrar em contato. Né? Geraldinho, nós vamos ligar para todos, entrar em contato para entregar os livros. Por favor, suas palavras finais. E já te agradecendo vindo aqui, que com certeza, olha, pessoas aqui ligando, agradecendo, dando os parabéns por tudo que foi falado aqui, pelos esclarecimentos. O pessoal adorou o programa de hoje. Você desse as palavras finais aí para os nossos amigos. Bom, é uma alegria muito grande, e para mim especialmente, é uma alegria muito grande falar de Chico Xavier, porque é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, extraordinária. Chico Xavier era alegria em pessoa, ele tinha muita alegria de viver. Então a mensagem que a gente tem é o afastamento do medo, o afastamento da tristeza. Vamos deixar a tristeza, vamos deixar as lágrimas de lado. É uma bênção viver. A experiência da vida é uma experiência que precisa ser desfrutada com alegria, né? Vamos agradecer a Deus a bênção de existir na face terrestre, de experimentar a vida, as provas e aprender sempre. E lembrando, conforme Chico Xavier sempre nos falava, que o amor, a paz e a alegria de viver eram o combustível essencial para que a gente vencesse a nós mesmos. E ele sempre atribuía
todos os sucessos da vida, todas as bênçãos da vida, ao amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos honrar de alma e coração. Claudir, muito obrigado pela sua vinda. Semana que vem nós vamos ter aqui a minha amiga Beth, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, vem falar sobre os direitos humanos à luz da doutrina espírita. Então, nós falamos tanto sobre direitos humanos, nós vamos entender, compreender o que a doutrina espírita fala sobre os direitos humanos, tá bom? Então, semana que vem, a Beth vai estar aqui com a gente. Então, eu queria agradecer a todos os amigos que estiveram com a gente até agora. Já são quase 7 horas da noite. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz em seus lares. Agradecendo a Deus a oportunidade de mais um programa com bastante esclarecimento para todos nós. Muito obrigado e até segunda-feira com mais um programa Espiritismo em Foco.